Oi, gente, tudo bem? Turminha, vamos continuar aqui o nosso assunto sobre as gimnospermas. Vamos abordar nessa aula a reprodução das gimnospermas. Vocês vão perceber que é um pouco diferente do que ocorria com as briófitas e com as pteridófitas, mas vocês vão conseguir reconhecer algumas similaridades. Por exemplo, aqui eu continuo tendo o esporófito produzindo esporos, eu continuo tendo o gametófito produzindo gametas. Não se esqueçam dessas etapas, tá bom? Como nós vimos na primeira aula sobre gimnospermas, há uma novidade nesse grupo de plantas que é a polinização. O surgimento do pólen fez com que esse pólen tivesse que ser transferido de uma planta para outra planta ou da parte masculina para a parte feminina da planta. Depois da polinização, eu tenho a germinação do grão de pólen e só após a germinação do grão de pólen acontece a fecundação. Então, a reprodução das gimnospermas, ela tem 3 etapas. Primeiro segue a polinização, para depois ocorrer a germinação do grão de pólen e, por último, a fecundação, que é o encontro dos gametas. Vocês também vão notar que os nomes de algumas partes mudarão, tá? Por exemplo, os gametas masculinos, eles não se chamarão mais anterozoides. Os gametas masculinos são chamados de núcleos espermáticos. O gameta feminino continua sendo oosfera. Nós vamos falar agora do surgimento do óvulo e do grão de pólen, certo? Então, vamos adiante com bastante calma, procurando compreender muito bem as partes. Como eu disse anteriormente, gente, caiu no Enem, o ano passado pode cair esse ano de novo, o ano que vem, e quiçá quantas vezes, né, a prova cobrar. Muito bem. A polinização das gimnospermas, turma, ela é feita pelo vento. Você vai dizer assim, mas não é a abelha que faz a polinização? Sim, turma, só que a polinização feita por insetos, ela é mais evoluída. Inicialmente, a polinização se dava somente pelo vento. Houve uma evolução entre insetos e angiospermas, mas isso é outro assunto. Em gimnospermas, a polinização ela é dita anemófila ou anemofilia. É uma polinização pelo vento. Então, observe aqui a imagem. Eu tenho 2 araucárias. As araucárias, elas são plantas dioicas, ou seja, existe a planta masculina, produtora de pólen, e a planta feminina, receptora de pólen. Quem vai levar o pólen, os grãos de pólen, de uma planta até a parte feminina de outra planta é o vento. E, gente, imagine a dificuldade que esse grão de pólen encontra para cair na parte feminina da árvore. Qual é a estratégia? A estratégia é produzir grande quantidade de pólen para que aumente a chance de algum cair na parte feminina. Então, são plantas produtoras de grande quantidade de pólen, porque não há polinizador como nas angiospermas, não é inseto que carrega o pólen, é o vento, e vento vai ao acaso, né? Então, no caso da araucária, o vento carrega esse grão de pólen. Eu tenho aqui nessa imagem uma gimnosperma. Como é que eu sei que é uma gimnosperma? Eu tenho os estróbilos aqui em marrom, olha, na ponta dos ramos eu tenho estróbilos, e essa nuvem branca ao redor dos estróbilos são os grãos de pólen. Então, polinização feita pelo vento. O grão de pólen das gimnospermas, gente, o grão de pólen produz dentro dele o gameta masculino. Então, eu digo que o grão de pólen é o gametófito masculino. Cris, tem gametófito feminino? Tem, gente. Agora, os esporos, eles são diferentes. Então, eu tenho um esporo feminino e um esporo masculino. O esporo masculino,
é o grão de pólen. O que que tem dentro do grão de pólen? Os gametas masculinos. Então, observe aqui, nessa figura, tá? Lá na parte masculina, nos ramos, na ponta dos ramos, existem os estróbilos masculinos. Dentro dos estróbilos existe uma célula-mãe. Essa célula-mãe, ela vai sofrer meiose e vai produzir 4 esporos. Até aqui não tem novidade, porque lá em embriófita e em pteridófita também existia a produção de esporos. O que ficou diferente agora? É que o esporo agora, ele é um esporo feminino e um esporo masculino. Então, lá dentro da planta masculina acontece meiose para formar os esporos. Os esporos masculinos, eles são pequenos, então chamou-se ele de microesporos. Microesporos, gente, são micrósporos, abreviaram as palavras. E nós sabemos que os esporos, eles são N, eles têm metade dos cromossomos. Esses esporos, cada um desses 4 esporos que se originam da meiose espórica, lá na planta masculina, eles vão se diferenciar no grão de pólen. Então, grão de pólen, gente, se desenvolve na parte masculina da gimnosperma. E observe que esse grão de pólen, ele vai se diferenciando ao longo do tempo até ele virar um grão de pólen maduro. Então, observe aqui a figura de baixo, na ponta da caneta. O grão de pólen das gimnospermas, eles possuem asas ou alas. Aqui ele chamou de saco aéreo. São as orelhas, ó, como se fossem orelhas. Isso porque, gente, essas orelhas, essas alas, essas asas, elas são importantes porque como a polinização é feita pelo vento, isso aqui funciona como uma superfície para o vento levar, como se fosse uma pipa, né? Então, o vento bate nessas asas e carrega o grão de pólen com mais facilidade. Dentro do grão de pólen, eu tenho 3 células diferentes. Uma célula chamada célula vegetativa ou célula do tubo polínico. Então, essa célula aqui, ela forma o tubo polínico. E 2 células germinativas. Essas 2 células germinativas na ponta da caneta, gente, são os gametas masculinos das gimnospermas. Como os gametas masculinos se formam dentro do grão de pólen, então o grão de pólen, ele é o gametófito masculino. Porque dentro do grão de pólen se formam os 2 gametas masculinos. Então, eu tenho dentro do grão de pólen 3 células. Uma vai crescer aqui dentro, formar o tubo polínico. Ela é a célula vegetativa ou célula do tubo. E as 2 outras células eu chamo de células germinativas. Na verdade, gente, são os gametas. Outros livros chamam esses gametas de núcleos espermáticos. Então, o nome varia, tá? Varia por quê, Cris? Para dificultar a sua memorização, claro. Por que varia, né, gente? Precisa disso? Não precisa, não. Mas, enfim, fazer o quê, né? Tem que ter algum sofrimentozinho, senão não é escola, não é verdade? Bom, você deve estar se perguntando assim, por que vai formar tubo polínico? Vou chegar lá, tá? Contém a sua curiosidade. Por enquanto, entenda que o grão de pólen é formado na parte masculina ou na planta masculina. Ele tem asas, porque a polinização é feita pelo vento, então essas asas ajudam na dispersão do pólen. E esse grão de pólen, ele tem 3 células dentro. 2 que são os gametas e uma que vai formar um tubo polínico. Como o grão de pólen produz os gametas masculinos, ele é o gametófito, certo? Bom, o tubo polínico. Esse tubo polínico, gente, não se esqueçam desse tubo polínico. Ele é que causou toda a independência das plantas
independência da água para fecundação. Graças ao tubo polínico, a água não é necessária para acontecer a união dos gametas. Então, observe aqui, ó, deixa eu voltar um slide. Estão vendo essa imagem aqui na ponta da caneta? Olha o que aconteceu com ela. Aqui, ó, a imagem da esquerda. Aquela célula lá de baixo, olha, a célula vegetativa, né? Ela vai orientar o crescimento do tubo polínico. Então, perceba que de dentro do grão de pólen está crescendo um tubo, olha, está crescendo um cano. Esse é o tubo polínico. Qual é a importância do tubo polínico? É ele que vai ligar o gameta masculino no gameta feminino. Antes, em Bryophyta e Pteridophyta, quem fazia essa ponte entre os gametas era a água. Agora é o tubo polínico. O tubo polínico, gente, agora olha a imagem da direita. Ele vai crescendo até a oosfera. E ele vai levando quem aqui dentro? Ó, os gametas masculinos, que são dois gametas masculinos formados por meiose espórica. Então, os gametas, eles são N. Quanto mais esse tubo cresce, mais perto do gameta feminino, os gametas masculinos ficam. Então, eu vou repetir para você nunca mais esquecer. O que ocasionou a independência de água para a reprodução nas gimnospermas foi o aparecimento, o surgimento por evolução do tubo polínico, porque é este tubo que sai levando os gametas masculinos ao encontro do gameta feminino para acontecer a fecundação. Certo? Então, o grão de pólen, ele não é o gameta, ele é o gametófito masculino. Espero que tenham entendido. Se você estiver cansado, não assista essa aula agora, descanse, tome um café, assista mais tarde. É uma aula muito importante. Estou dizendo o motivo da independência de água para fecundação em plantas. Certo? Muito bem. Adiante. Aqui em imagem real, tá? São fotografias do grão de pólen e do tubo polínico de gimnospermas. Então, olha como ele é de verdade. Aqui é uma foto do pólen. Olha aqui as asas, né? Ó, essas asas no grão de pólen para facilitar a polinização feita pelo vento. Dentro do grão de pólen eu tenho duas células, a célula do tubo, que vai crescer no tubo polínico, e a célula germinativa, que vai se dividir em dois gametas. Nessa célula daqui, eu já vejo o tubo polínico formado, certo? Há uma célula aqui dentro, que eu não sei se é o gameta ou se é a célula do tubo. Olha aqui as asas, né? E aqui embaixo, gente, eu tenho parte feminina que eu vou mostrar depois em detalhes. Por enquanto, eu estou na parte masculina. Tá bom? Bom, adiante. A organização corporal da araucária, que vai ser o nosso exemplo de gimnospermas. Então, o nosso pinheiro brasileiro, né, a planta inteira, eu chamo de esporófito. Já era assim em Pteridófita, então eu tenho aqui o esporófito. Ele é 2N, né, gente? A planta inteira, com raiz, caule e folhas, é o esporófito. Lá na ponta dos ramos, né, ocorre a produção de estróbilos, que são as pinhas. Então, observe, lá na ponta do ramo, ó, aumentei. Forma-se um estróbilo feminino. Como o estróbilo feminino ele é maior do que o masculino, chamaram ele de megaestróbilo. Cris, isso aqui não é a flor? Não, gente. O estróbilo ele é formado por folhas modificadas e ele tem estruturas bastante diferentes das estruturas das flores, tá? É um estróbilo, uma pinha, igual aquela pinha de enfeitar a casa no Natal. Imagine que é aquilo. Chamando a atenção para as folhas, né, em formato de agulhas, ó, para não agarrar neve, é uma adaptação, né, folhas aciculares. Bom, lá então na ponta do ramo, na época reprodutiva, formam-se os estróbilos.
Como eu estou mostrando a planta feminina, é o estróbilo mega, um estróbilo grande. Ele é maior que o masculino. Então, começamos a estudar a parte feminina da planta, né? Bom, eu tenho aqui o estróbilo e eu vou dar um zoom aqui, ó, tá? Vou dar um zoom. Perceba que o estróbilo, ele é formado por várias partes, parece um abacaxi, né? Então, eu vou pegar um quadradinho aqui, ó, e vou dar um zoom. Olha aqui o que eu tenho cortado ao meio, né? Essa estrutura toda, turma, aqui, ó, né? É uma das unidades, uma das estruturas formadoras do megaestróbilo. E lá dentro, o que me interessa que tem lá dentro? Tem uma estrutura chamada de óvulo. Óvulo. O óvulo em planta não é o gameta. Óvulo é gameta em animal, ok? Em planta, o óvulo ele ainda vai formar o gameta. Então, ó, voltando. Em cada quadradinho desses, eu tenho uma estrutura dessa. E lá dentro desse esporofilo, se chama esporofilo, mas não precisa guardar, não. Dentro dessa estrutura, eu tenho o óvulo, ou mega esporângio. Mega por quê? Porque feminino é grande. Esporângio produz esporo, né? E eu tenho, então, é mais fácil guardar como óvulo. E lá dentro do óvulo, eu tenho uma célula aqui ó, em amarelo, é a célula mãe, que também é 2N. Gente, se o esporófito, que é a planta inteira, é 2N, todas as estruturas aqui, ó, que ainda não sofreram meiose, continuam sendo 2N, certo? O que me interessa? Que toda essa estrutura cor-de-rosa aqui, ó, que é o óvulo, tá cor-de-rosa aí pra vocês? Aqui, ó, creme, né, ó, sei lá. Isso aqui, ó, na ponta da caneta. Essa estrutura aqui na ponta da caneta é o óvulo. Dentro do óvulo tem uma célula mãe. Gente, célula mãe vai gerar o quê? Células filhas, através do quê? Meiose. Então, depois de passar aqui, vai passar alguns dias, essa célula mãe sofre meiose. Meiose, uma célula forma 4. E o que acontece com a ploidia? Cai a metade. Então, se era 2N, agora é uma célula N. Gente, como são esporos femininos, e os esporos femininos são grandes, ele é chamado de mega esporo. Mas é esporo, é formação de esporo. Então, essa meiose é meiose espórica. Igual tem em pteridófita, igual tem em embriófita. A meiose espórica para formar os esporos. Só que o esporo feminino, ele é maior. Então, chamaram ele de mega. Porque o masculino é pequeno. Aí, chamaram ele de micro, né? Coitado. Mas, enfim. Meiose. Lá dentro do óvulo, essa célula mãe sofre meiose e forma 4 novas células. N, porque foi meiose. Certo? Dessas 4 células, turma, 3 morrem. Então, essas que estão em amarelinho, ó, elas vão morrer. Morreu, olha lá. Ó. Cobri, morreu. Só sobra esse esporo aqui em verde. Aí, esse esporo sofre uma mitose e se transforma em 2 células, aqui ó, que estão em vermelho. Essas 2 células, agora sim, são os gametas femininos, que eu chamo de oosfera. O feminino não mudou, né? Desde briófita até gimnosperma eu chamo de oosfera. E angiosperma também. E é um gameta N. Então, em cada partezinha lá do estróbilo, ó, formam-se 2 gametas femininos, que são a oosfera. Agora, turma, o que é o gametófito feminino? O óvulo. O óvulo é o gametófito feminino. Por quê? Porque é dentro dele que vai acontecer a produção da oosfera, que é o gameta. Você tá vendo como é que ficou diferente desde briófita até gimnosperma? Por exemplo, o gametófito de samambaia, de pteridófita, tinha formato de coração, você lembra? Olha o que virou, gente. Virou uma estrutura pequenininha, guardada lá dentro do estróbilo.
O gametófito produz gametas. Quem é o gametófito feminino? O óvulo. Como se chamam os gametas? Oosferas. Eles são Ns, por quê? Porque vieram de meiose. Entendido? A formação do gameta feminino, do megagameta da oosfera. Sim, formam-se duas. Eu quero chamar a atenção para essa parte em amarela, tá, turma? É um tecido que vai nutrir o embrião durante a germinação da semente. Porque isso aqui vai virar semente, né? Elas têm semente. Memoriza essa estrutura agora, tá bom? Adiante. Agora vamos ver a planta masculina, tá? Então, a parte masculina da araucária, a araucária macho. A planta com raiz, caule e folhas é o esporófito, que é 2N. Lá na ponta dos ramos, ó, vai haver a formação dos estróbilos masculinos. Olha ele aí. É um estróbilo pequeno, é uma pinha pequena. Então, ela é chamada de microestróbilo, porque é pequeno. Mas só o tamanho que difere do megaestróbilo, que é o estróbilo feminino. Planta macho, na ponta dos ramos, na época reprodutiva, a planta produz o microestróbilo. Produz como? As folhas daqui, ó, se modificam e viram esse microestróbilo. Adiante. Nesse microestróbilo, aí, ficou melhor de ver, né? Deixa eu arrumar aqui. Nesse microestróbilo, turma, eu vou circular aqui uma região e vou dar um zoom, tá? De novo, esse microestróbilo é formado de vários quadradinhos, igual o megaestróbilo. Vou pegar um quadradinho e eu vejo essa estrutura aqui, o microsporângio, tá? Não tem que guardar esse nome não, microsporângio. Mas, dentro do microestróbilo, eu tenho o quê? A célula mãe do esporo masculino, que também é 2N, porque veio do esporófito e o esporófito era 2N. Todas essas células em azul aqui dentro, pequenininhas, ó, são a célula mãe. O que acontece com a célula mãe? Sofre meiose. Então, cada célula mãe 2N que está aqui dentro sofre meiose espórica. Meiose, já sabemos, uma célula forma 4. 4 o quê? 4 esporos. Nossa, minha voz, gente. Só que esses 4 esporos, eles são pequenininhos, porque a parte masculina é pequena. Então, chamaram eles de microesporos. Microesporos, micrósporos. Gente, são 4 microesporos. Esses 4 microesporos, que são N, vão se diferenciar em grãos de pólen. Então, esses 4 micrósporos vão formar 4 grãos de pólen. E os grãos de pólen das gimnospermas, olha, eles têm essas asas, que é para o vento levar e facilitar a polinização, né? E dentro do grão de pólen, eu tenho as duas células. Uma é a célula que vai formar o tubo polínico, é a célula vegetativa ou célula geradora. E essa aqui em roxo, ela vai dividir e vai formar 2 gametas masculinos. Resumindo, a parte feminina produz as zoosferas, a parte masculina produz os grãos de pólen. Como o grão de pólen produz os gametas, o grão de pólen é o gametófito. Por que falou aqui gametófito imaturo? Porque ele não formou ainda o tubo polínico. Quando ele começar a formar o tubo polínico, eu chamo de gametófito maduro. Cris, o que é mesmo o gametófito feminino? Vamos voltar lá. O gametófito feminino é o óvulo. Por que é o óvulo? Porque é dentro do óvulo que vai formar os gametas, que são as zoosferas. O gametófito feminino é o óvulo. Tudo isso que eu estou circulando aqui, ó. O gametófito feminino, dentro tem o gameta feminino, que é a oosfera. Onde que estão esses gametófitos? Tanto o masculino quanto o feminino estão dentro dos estróbilos. O que é o estróbilo? É uma folha modificada
que a planta produz na época reprodutiva. Beleza? Vamos adiante. Vimos, então, a formação do gameta feminino e do gameta masculino, certo? Agora, vamos entender a última parte da reprodução das gimnospermas, que é a fecundação e, consequente, formação da semente. Então, vamos lá, tá caindo aqui, ó. Turma, eu tenho, então, o grão de pólen com as asas para facilitar a polinização. Dentro dele eu tenho a célula do tubo, que vai formar um tubo polínico, e a célula germinativa, que vai dividir em duas e virar gameta, certo? Eu tenho, então, gametófito masculino e gametófito feminino. Gametófito masculino, grão de pólen. Gametófito feminino, óvulo. Perceba que no gametófito feminino eu tenho aqui dentro, ó, as duas, tá cortando, né? As duas oosferas, aqui, as duas oosferas. Eu tenho uma entrada, tá vendo aqui, gente? Um buraco? Não é à toa, não. Vamos ver o que vai acontecer. Então, essa estrutura aqui, ela foi gerada na parte ou na planta masculina, e essa estrutura aqui, ela foi gerada na parte ou na planta feminina. No caso de araucária, planta masculina, planta feminina. Gametófito masculino, gametófito feminino. Gameta aqui dentro, gametas aqui dentro. O que acontece posteriormente? A araucária masculina produziu os grãos de pólen. O vento levou esse grão de pólen da árvore masculina e esse grão de pólen caiu na parte reprodutiva feminina. Só que, como você pode observar, o grão de pólen, ele não entra aqui dentro, porque ele não consegue, ele é grande, tá? Mas o grão de pólen, ele começa a produzir essa estrutura aqui, ó, que é o tubo polínico. E observe que a célula germinativa já sofreu mitose e formou 2 gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos. As oosferas estão aqui, ó, esperando pelos núcleos espermáticos. O que acontece? Depois de algum tempo, olha o que acontece com o tubo polínico. O tubo polínico, gente, ele cresce mais, olha como ele tá longo, ele cresce e ele tá levando junto os 2 gametas masculinos, as células espermáticas. Mas perceba que o tubo polínico, ele não cresce para as 2 oosferas, ele cresce em direção a uma oosfera só. É assim que acontece, tá bom? E a outra, Cris? A outra não vai ser fecundada e vai morrer. Por que forma 2? Gente, eu não sei por que forma 2, tá? Então, o tubo polínico cresce e ele cresce em direção a uma das oosferas, porque esses núcleos espermáticos, um dos núcleos espermáticos vai fecundar a oosfera. Aí eu vou chamar a sua atenção de novo. Memoriza essa imagem. É graças a esse tubo polínico que essas plantas não precisam de água para reprodução, porque quem vai levar o gameta feminino até quem vai levar o gameta masculino até o feminino é o tubo polínico. É o tubo polínico. Se não fosse o tubo polínico, não teria fecundação, porque perceba aqui onde que o pólen para. O pólen não entra até a oosfera. Quem vai levar os gametas é o tubo polínico. Adiante. Muito bem. Na hora em que o tubo polínico chegar na oosfera, ele vai fundir um núcleo espermático com a oosfera e vai formar quem? Um zigoto 2N. Um N era do núcleo espermático e o outro N era da oosfera, N com N, 2N. Volta uma imagem aqui. Perceba que são 2 núcleos espermáticos, mas somente um fecunda a oosfera, o outro também morre, e essa oosfera aqui também morre. Beleza? Aconteceu finalmente a fecundação, formou-se o zigoto começa a sofrer mitoses e se transforma num embrião 2N. E, gente, o que eu já tenho aqui? Uma pré-semente. O embrião, o tecido amarelo que vai nutrir o embrião
E essa parte laranja vai ser a casca da semente. Olha aí a semente surgindo, né? Então, olha o que aconteceu. Os grãos de pólen se formaram na parte masculina, foram levados pelo vento até a parte feminina. O grão de pólen germinou em tubo polínico, o tubo polínico levou os gametas masculinos até a oosfera, fecundou a oosfera. Dentro de qual estrutura? Dentro do óvulo, que é o gametófito feminino. Então, o gametófito masculino com um tubo polínico formado e o gametófito feminino é o óvulo, certo? Formou-se então a semente. A semente, ela é uma estrutura que contém no seu interior o embrião, que veio da fecundação de um núcleo espermático com a oosfera. Esse tecido amarelo, chamado de nucelo ou endosperma, que vai nutrir esse embrião quando a semente estiver germinando na terra. E essa parte laranja deu origem a toda essa casca da semente. A semente em corte, gente, ela tem 3 estruturas: embrião, endosperma e casca. Então, as gimnospermas, elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre graças ao tubo polínico, que fez com que a água não fosse necessária para o encontro dos gametas. A semente, ó, protege o embrião que está aqui dentro, ele fica lá no meio protegidinho. E também ajuda na dispersão da espécie, porque os animais vão querer comer a semente, acabam levando para outro lugar, a semente cai e germina. Então, outras araucárias vão crescer, vão ser dispersadas. Novamente, a semente, que contém 3 estruturas: o embrião, que está aqui em verde nesse esquema, o tecido nutritivo, o endosperma, e a casca protetora. Semente nua. Por quê? Porque não tem fruto. Forma-se a semente dentro do estróbilo feminino, mas não tem fruto. Certo? Esse desenho, ele resume tudo, tá? Depois deem uma olhada, mas eu quero que vocês vejam nesse aqui, ó. Eu tenho, então, um exemplo aqui, é um pinheiro masculino e um pinheiro feminino. O pinheiro masculino forma os cones, as pinhas masculinas. As pinhas masculinas formam o grão de pólen. O grão de pólen. Olha as asas dele ali. Aqui, ficou melhor, né? Deixa eu arrumar aqui. Aí. Os grãos de pólen são levados pelo vento. E aqui na parte feminina, ó, eles vão entrar pela micrópila, as oosferas já estão lá esperando por eles. Planta feminina produz o estróbilo feminino, cone feminino, né, a pinha feminina, produz o óvulo, dentro do óvulo a oosfera, ou as oosferas. O pólen cai aqui e vem para cá. Cadê? Aqui. Ops. O grão de pólen cai aqui na micrópila e forma o tubo polínico, que vai levar o gameta até a oosfera. Fecundou, forma-se o embrião, e o embrião cresce. Eu tenho aqui já a semente, olha lá, o embrião. Em rosinha, o tecido nutritivo, a casca da semente, que quando cai no chão, forma uma nova plantinha. Certo? Legal? Espero que tenham gostado. No primeiro momento parece muito difícil, gente, mas é só estudar com atenção. Treine, tá? Treine bastante. Caiu o ano passado, pode cair o ano que vem, tá? Eu amo explicar isso. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Um abraço e até a próxima aula, que vai ser correção de exercícios e depois o último grupo de plantas, que são as angiospermas. Tchauzinho!